Muito bem, continuando o estudo da lição número 9, falando sobre a fonte da vida, e Jesus colocando assim em todos os dias a forma de que ele era o Filho de Deus e que tinha as palavras da vida eterna, e quem aceitasse Jesus como Salvador, rios fluiriam de dentro da pessoa, simbolizando o Espírito Santo como esta água da vida, como esse rio que brotaria da pessoa e a pessoa se tornaria uma bênção para aqueles que estavam ao redor. Na lição de hoje, de quinta-feira, vamos ver sobre a questão da rejeição, a condenação por causa da rejeição. É muito triste quando a pessoa tem a chance de estar salva e rejeita a salvação. Um moço que estava na cadeia rogou ao seu irmão que fosse falar com o governador e pedisse o cancelamento da sua condenação. Ele estava para ir para a cadeira elétrica e então o irmão foi lá e conversou com o governador, mostrou que o irmão tinha, por circunstâncias adversas, chegado naquele ponto e agora estava condenado, e se o governador pudesse livrá-lo, ele, irmão, cuidaria do irmão, como se fosse o seu tutor. O governador disse: eu vou dar o perdão para o seu irmão com uma condição: se o seu irmão estiver preparado para aceitar o perdão. Se ele se mantiver a mesma opinião que todos os criminosos têm, não adianta. O rapaz, então, o irmão, com o perdão no bolso, foi até a penitenciária, mostrou ao diretor. O diretor ligou para o governador disse: sim, eu dei o perdão com uma condição, que ele acredite no perdão. O irmão foi colocado na cela, junto com outro irmão, e quando ele chegou, aquele irmão que estava preso ficou muito nervoso e perguntou: o que você veio fazer aqui? Veio zombar de mim? Eu estou indo para a cadeira elétrica e você veio fazer o quê? Ele disse: calma, irmão, eu vim aqui conversar com você. Escuta, meu irmão, você me pediu que eu fosse falar com o governador. Escuta, eu queria te fazer uma pergunta. Se você fosse perdoado, o que você faria? Ele disse: a primeira coisa que eu faria, é lógico que você não vai conseguir esse perdão. Ia conseguir como? Logo você que não conversa com ninguém, você vai conseguir o perdão, mas se eu for perdoado, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou matar aquele juiz que me condenou. Eu vou procurar aqueles jurados, um por um. Eu vou executar cada um deles. Se eu tiver que ser morto, eu quero morrer porque eu fiz justiça com as minhas mãos. Eu vou procurar aquelas testemunhas e vou matar uma por uma. Aquele advogado eu vou também executar. Mas é claro que você não vai conseguir esse perdão para mim. E então o irmão abaixou a cabeça e disse: tudo bem, eu estou indo embora. Mas vai falar com o governador, hein? Tá bom. Mas você não acredita que eu vou conseguir? Eu tenho minhas dúvidas. Eu por mim, se tivesse dinheiro, ia pedir para um advogado e falar com o governador. Porque você, com certeza, não vai conseguir nada. O irmão abaixou a cabeça, uma lágrima rolou na sua face, e ele pediu para o guarda abrir a cela. Ele saiu e foi lá no diretor da penitenciária e disse: não adianta. Ele não acredita na liberdade. Porque se ele sair, ele disse que vai fazer coisas terríveis, que até eu tenho vergonha de repetir o que ele falou. O irmão saiu dali muito triste. Ligou para o governador e disse: governador, ele não está preparado para ser solto. O governador disse: então, pode rasgar o papel de perdão. E assim, as pessoas do tempo de Jesus rejeitaram a salvação que Cristo estava oferecendo. Jesus era a pedra principal, era a salvação deles, mas eles rejeitaram. Há muitos anos, na Carolina do Norte, um sitiante, ele descobriu uma pedra no leito do rio, que passava dentro da chácara dele. Ele olhou aquela pedra e disse: essa pedra é boa, pesadinha, até para escorar a porta lá em casa, que o vento está sempre batendo. Levou aquela pedra, deixou lá para escorar a porta, ficou ali muitos anos. Já tinha ficado um monte de tempo no leito arenoso daquele riacho. E o homem levou a pedra foi para lá para cá, foi acabar no chiqueiro dos porcos, as crianças brincando, jogaram a pedra lá no meio da lama. O homem achou a pedra, deu uma lavadinha nela, botou de novo na porta da cozinha para segurar a porta. E um dia um biólogo passou por ali, ia fazer uns estudos naquela região, entrou ali para tomar um copo de água, conversou com os sitiantes, e o biólogo olhou aquela pedra e disse: que pedra é aquela? É uma pedra que eu achei há muitos anos atrás, aí no riacho. O biólogo disse: você pode pegar, por favor? Quando o biólogo pegou a pedra na mão, que sentiu o peso, pegou ali uma faquinha e descascou uma parte. Disse: meu amigo, o senhor essa pedra, o que você está fazendo com essa pedra? Essa pedra é uma pedra, a gente usa para
para escorar a porta. O biólogo disse: o senhor sabe que pedra é essa? Isso não é uma pedra. Isso aqui é uma pepita de ouro. O cientista disse: o quê? Uma pepita de ouro? O homem descascou e disse: olha aqui, olha essa cor amarela. Vamos até a cidade agora. Foram na cidade, examinaram num ourives e descobriram que era uma pepita de ouro. Viveram tanto tempo na miséria. E a venda daquela pedra transformou a vida daquela família. Tinha uma riqueza incalculável ali dentro de casa, que era jogada de um lado para outro. Eles nunca se aperceberam disso. A pedra que muitas vezes eles rejeitaram veio ser, na verdade, a grande riqueza da vida deles. Jesus era a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra principal na construção do templo ou do edifício do Senhor. E assim Jesus estendia para as pessoas a vida eterna através da sua vida e da sua morte neste mundo. Pergunta de número 7. Quais os motivos que levam uma pessoa a tornar-se réu do juízo eterno, ou seja, a ser condenada? João 3, verso 18 e 38. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Pai, Filho de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, porque verá a ira de Deus sobre ele. João 5, verso 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E se a minha palavra permanecer em vós, vocês terão a vida eterna. João capítulo 8, verso 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque vocês não acreditam naquele que me enviou e nem acreditam em mim. Vocês vão morrer nos vossos pecados. João 12, 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, meu Pai julga, porque eu vim ao mundo não para condenar, mas para salvar o mundo. Então a pergunta é: de que forma as pessoas podem se tornar réu do juízo ou serem condenadas? Resposta: as pessoas que não creem em Jesus, que não o recebem como Salvador, essas pessoas serão condenadas no dia do juízo. Quando os judeus rejeitaram Jesus, eles declararam diante de Pilatos que o sangue deste homem caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então essa rejeição gerou uma maldição. E ali no cerco de Jerusalém, as pessoas se viram diante de uma situação que eles nunca poderiam assim imaginar que aconteceria. Eles ficaram trancados dentro de Jerusalém. O general Tito cercou a cidade com mais de 1 milhão de soldados. Fizeram um muro de terra que ninguém entrava e ninguém saía. As pessoas começaram a morrer de fome. E muitos cozinhavam os filhos para não morrer de fome. E foram feitos prisioneiros, e os que restaram foram mortos à espada. Que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Quem não crê já está condenado. Pergunta de número 8. Quando Jesus foi tentado no deserto, que princípios ou ferramenta Jesus usou para enfrentar o diabo? Mateus 4, verso 1 em diante. Então Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Depois disso teve fome. E chegando-se o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra de Deus gera vida. Jesus enfrentou o diabo confiando nas palavras e nas promessas do Pai, dando respostas baseadas na palavra em vez de confiar em argumentos humanos. Adão e Eva tinham a seu favor uma ferramenta que era justamente o pensamento divino. Deveriam rejeitar o diabo e suas tentações através da palavra de Deus. Mas eles não rejeitaram. Eles ouviram a voz do diabo. E dessa forma, eles acabaram assim rejeitando a palavra de Deus. Jesus teve sua palavra rejeitada. Mas ele não rejeitou a palavra de Deus. Ele usou está escrito. O foco do diabo não era a fome de Jesus, mas era fazê-lo duvidar da sua origem celestial. E dessa forma, Jesus rejeitou através do poder da palavra. Se os judeus tivessem lido a palavra, acreditado na palavra, eles teriam reconhecido Jesus como a fonte da vida. Mas, lamentavelmente, rejeitaram. Que Deus nos abençoe.
Que nossa aceitação represente a vida eterna. Nós acreditamos nisso em nome de Jesus. Fica com Deus.